logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. No pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que é tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. No pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só
Um testemunho em alto mar, um testemunho no meio de fortes ondas e ventos contrários. Um testemunho quando tudo sopra ao contrário. Um testemunho quando as circunstâncias não são positivas. Um testemunho vivo. Um testemunho real em meio a muitas provas. Nós encontramos no livro de São Mateus, capítulo 14, verso de número 22 em diante. Um grande testemunho no meio do mar. Um grande testemunho em tempo de provas. Você tem o capítulo 14 de São Mateus e você encontra que no capítulo 14 João Batista morre. No capítulo 14 Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e peixes. E aqueles discípulos ali assistindo estes grandes testemunhos, testemunhos reais, verdadeiros, produzidos pelo Mestre. Porque andar com o Mestre, ouvir do Mestre, aquilo significava, meu amigo, receber os efeitos benéficos do seu ministério, receber os efeitos benéficos do seu ofício. Andar com o Mestre significava andar com o Verbo de Deus, andar com Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E ali estavam os discípulos andando com o Mestre. E você encontra o Mestre sempre falando por parábolas. Parábolas. Normalmente uma linguagem figurativa. Parábola é uma história que usa situações da vida real para ensinar grandes verdades. Jesus usou muitas parábolas, especialmente para ensinar sobre o reino de Deus para os seus próprios discípulos. E ele chegou a ser indagado: Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E ele disse: para que eles, ouvindo, não entendam, vendo, não vejam, e assim venham se converter e eu os salve. Até parece que Cristo não queria salvá-los, mas ele era Deus, conhece as coisas antes que aconteçam. Ele era e é Deus. Ele conhece a semente que está plantada dentro do coração. E ele seguia falando por parábolas. E então nós vemos que no capítulo 13 de São Mateus, ele nos fala a parábola do tesouro escondido. E os discípulos maravilharam, tiraram grandes conclusões da parábola, aprenderam de Jesus. E eles então escreveram um testemunho para dar em alto mar, quando estivessem voltando para a cidade com o Mestre. Eles ouviram sobre a morte de João Batista, e Jesus os instruiu acerca de quem era João Batista. E eles então tinham mais um grande testemunho para dar. Eles viram a primeira multiplicação dos pães e peixes, e então agora eles tinham um testemunho extraordinário, grandioso. Ninguém nunca havia multiplicado pães e peixes. Aqueles que andavam com Jesus, eles foram beneficiados pelo seu ministério, beneficiados pelo cumprimento das profecias que estava ali se cumprindo na vida daquele homem. Como todo homem, ele foi homem, a Bíblia diz, e em tudo ele foi tentado,
mas se cumpria ali um ofício, uma profecia, promessas milenares se cumpriam na vida de Cristo. E quão grande foram as bênçãos que o seu ministério pôde transmitir para os seus discípulos. Eles tinham inúmeros testemunhos para darem. E nós então intitulamos a nossa mensagem, baseada na mensagem, claro, de um mensageiro profeta, um testemunho no mar. Você encontra Jesus depois de trabalhar no mundo sobrenatural de maneira como os homens nunca haviam visto antes. Depois dele ter buscado virtude, poder, para multiplicar pães e peixes, para curar enfermos, para ensinar. Você então agora encontra Jesus chegando à beira do mar para despedir da multidão. E então o profeta disse: como dói pensar que passamos tempo com bons amigos, conhecemos pessoas, passamos a amar as pessoas. E como dói pensar às vezes em dizer adeus, despedir dos bons amigos. Era o que Jesus estava fazendo na beira do mar, despedindo daquela multidão que comeu pães e peixes, despedindo daquela multidão que havia sido curados, despedido daqueles que de bom grado houvera recebido os ensinamentos de Jesus. Mas quando Jesus despede a multidão, ele logo ordena aos seus discípulos que seguissem viagem sozinhos, que caminhassem para outra banda do mar. E ele despedia a multidão um a um. Ele despedia o povo. E quando o povo já estava voltando ao seu lar, a Bíblia nos diz que Jesus sobe ao monte para orar. Chegada já tarde, ele estava só ainda orando, separado de tudo, de todos, do mundo, como um verdadeiro homem, um verdadeiro cristão, um verdadeiro líder deveria fazer. Às vezes é momento de estar só. Às vezes é necessário separar-se, como Mateus 14, verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. É necessário estar só. É necessário estar separado para então buscar a face adorável do Senhor. E a Bíblia nos diz que o barco estava no meio do mar, enquanto Jesus estava orando sobre o monte durante todo o dia. E o barco estava no meio do mar com os seus discípulos, os 12. Ele tinha 12 discípulos que andavam com ele. E enquanto ele orava à parte, aqueles 12 prosseguiam viagens, sem entender, sem saber como o mestre voltará para casa, sem entender, sem saber o que o mestre vai fazer. Ele não veio conosco. Será que o mestre vai nos abandonar? Seriam pensamentos errados. Seria esta uma batalha na mente. Será que o mestre vai nos abandonar? Deus jamais abandona os seus filhos. Os filhos é que abandonam muitas vezes os pais. Deus, Pai, não abandona os seus filhos. Os filhos é que muitas vezes esquecem deste grande Pai. E enquanto eles viajavam mar adentro, quem sabe João, mais novo da turma, ele levantou e começou a dar testemunhos. Ele levantou e começou a testificar. João levantou, alegre, feliz, no meio dos 11 então agora, e começou a falar de o quanto ele tinha sido abençoado na reunião. Quão maravilhoso foi pegar um cesto com 5 pãezinhos e 2 peixes, e ele ver com seus olhos
o mestre multiplicando os pães, e ele dizia no meio do barco: mar adentro, nunca vimos tal coisa. Ele é o Messias, ele é o Emanuel, ele é aquele de quem Isaías profetizou, que nasceria pela Virgem. Ele é aquele que o principado estaria sobre os seus ombros. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. E João, no entusiasmo do jovem, ele testificava, ele saltava de alegria, enquanto testemunhava dentro do barco aos discípulos. E era então um culto de testemunho dentro do mar. E Pedro deu o seu testemunho sobre aquele dia, quando o mestre passou e disse-lhe: me siga, Simão, agora vou te fazer pescador de homens e não de peixe. E Pedro testemunhava que grande experiência quando ele olhou nos olhos do mestre. Pedro testemunhava quantas maravilhas ele já houvera visto o mestre fazer. Pedro testemunhava sobre as pessoas emocionadas, chorando, tentando tocar na orla dos vestidos dele. Pedro testemunhava e dizia sobre o dia da mulher do fluxo de sangue. Pedro dizia: eu vi quando ela o tocou, eu percebi quando ele disse: quem me tocou? Mas todos estavam tocando. Eu vi quando ela chorando, ela disse: foi eu, Senhor. E ele disse: eu vi quando ele disse a ela: bem-aventurada és tu, mulher. Você tocou na pessoa certa, você veio atrás do ministério certo, você tocou no homem correto, virtude saíste de mim. E Pedro disse: eu vi o dia quando 12 anos de sangramento, de um fluxo de sangue, foi curado de maneira milagrosa. E Pedro dava testemunho, e João dava testemunho, e Marcos dava testemunho. Mas, nos disse o mensageiro, é estranho como quando, em meio a grandes e bons testemunhos de fé, é estranho como, quando estamos vivendo um grande tempo, caminhando pelo mar, dando lindos testemunhos, é estranho como as ondas se levantam e começam a açoitar o mar, o barco. É estranho como o vento fica veemente, furioso e parece que vai virar o barco. O mensageiro disse: é assim, em tempo de bonança, de muitos testemunhos, como os discípulos testemunhavam dentro do mar. Então, os ventos se levantam, as ondas se levantam, os discípulos se desesperam, ficam inquietos, inquietos, porque parece que o barco vai virar, porque parece que todos vão naufragar, parece que todos morrerão afogados, porque não tem como nadar do meio do mar agitado, por melhor que seja o nadador. Nadar do meio de um mar agitado até a margem, com as ondas altas e com o vento tempestuoso, seria algo impossível. E naquele momento de desespero, após lindos testemunhos, naquele momento de desespero, após a multiplicação de pães e peixes, naquele momento de desespero, após a linda parábola do tesouro escondido, da pérola, da rede, da pesca maravilhosa, após um momento de alegria, de regozijo, de paz, é normal que o vento sopre, é normal que as ondas se levantem, mas naquele momento de vento tempestuoso, ondas gigantescas, naquele momento tardio, escuro, como nos diz a Bíblia, foi na 4ª vigília da noite, era tarde da noite, pela madrugada, quando pensavam estar sozinhos e agora correriam risco de morrer. Naquele momento vem ele, caminhando por cima do mar,
por cima das ondas, no meio da tempestade. Quando a tempestade cai e as ondas se levantam e o barco parece que vai virar, afundar, os discípulos parecem que vão naufragar, a família parece que vai se desfacelar. Quando tudo parece estar indo de mal a pior, na quarta vigília, quando não dá para ver mais nada, quando parece que as esperanças se findaram, quando parece que o barco vai virar e todos irão afogar, na quarta vigília, no momento do pânico, no momento do desespero, lá vem ele, caminhando por cima do mar, em meio às ondas. E mesmo assim, às vezes, os discípulos que me ouvem agora, quando veem caminhar sobre ondas tempestuosas, ventos tempestuosos, ainda assim assustam e dizem: é um fantasma. Ainda gritam com medo, ainda paira desconfiança, dúvida. Porém, ele é tão dócil, ele é tão amável, ele nos transmite tanta segurança, ele nos permite sentir a sua companhia, a sua presença tão de pertinho. Ele procura trabalhar conosco de uma maneira tão amável que ele não quer nos assustar, nos amedrontar. Quantas pregações que são assustadoras, aquelas que amedrontam, quantas profecias, quantas visões, quantas coisas espantosas. Parece um fantasma, algo assustador, sinistro demais. Mas Jesus logo encarrega de falar: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não ficais agitados. O mar pode ter ficado revolto, o vento tempestuoso pode ter chegado, mas não temais. Tende bom ânimo, sou eu. Um testemunho no meio do mar, ele passando por cima das ondas, dos problemas, da indignidade, das tristezas, ele passando por cima da desconfiança, ele passando por cima do pânico, ele passando por cima de todas as situações adversas, simplesmente para dizer: tende bom ânimo, não terminou para você aí. Tende bom ânimo, não é o seu fim. Tende bom ânimo, a misericórdia, a graça em seu favor ainda não esgotou. Tende bom ânimo, sou eu ainda, sou eu que estou aqui. Não temais, não temais. E sempre aparece alguém que tem fé e participa do evento. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo aquele que multiplicou pães e peixe, se és tu mesmo que nos contou tantas parábolas profundas, se és tu mesmo, Senhor, que abriu os olhos dos cegos, colocou os coxos para andar, se és tu mesmo que já ressuscitou os mortos, já vimos o Senhor fazer coisas tão grandes, tão maravilhosas, não seria difícil mesmo que o Senhor caminhasse sobre as ondas do mar? Quem multiplica pães e peixes pode andar sobre o mar. Quem transforma água em vinho pode andar sobre o mar. Quem liberta um rude, duro, grosseiro pescador, temperamental, pode andar sobre o mar. Se é tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas, não por baixo, por cima dos problemas, não por baixo, por cima dessas dúvidas, não por baixo, por cima dessas circunstâncias, não por baixo, por cima desse desconforto, dessa desconfiança, desta preocupação, não por baixo. E ele disse: então vem, Pedro, se você quer,
tem fé para andar por cima e não por baixo. Então vem, entre mar adentro. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas quando você vai ter com Jesus, bom é, meu amigo ouvinte, não ter medo. Quando você sintonizar este programa e ouvir as palavras da profecia do livro sagrado, bom é não ter medo. Quando você sentir o vento forte, quando você sentir as ondas altas, a incompreensão, mal entendido, bom é não ter medo. Porque no verso 30 de Mateus 14 diz: mas sentindo o vento forte. Quantos estão sentindo o vento forte? Quantos estão sentindo a luta de perto? Quantos estão sentindo as pelejas, os desafios, os confrontos? E em meio a essa peleja, tem medo como Pedro teve medo. Mas no momento do medo, a Bíblia disse, Pedro começou a ir para o fundo do mar. Quando tens medo, é normal que você vai a fundo, fundo do mar. Você vai ao fundo, fundo da perdição. Vai ao fundo, o fundo do desespero. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo. Mas eis que mesmo no fundo, mesmo sucumbido, mesmo prestes a morrer, mesmo desenganado, Pedro ainda encontrou forças para gritar, Senhor, salva-me. Mesmo no fundo do mar, mesmo atolado, mesmo desenganado pela medicina, mesmo desenganado pela própria família, mesmo desacreditado pela igreja, mesmo desacreditado pelo ministério, mesmo desacreditado pela família, pela esposa, pelo marido. Senhor, salva-me. E a Bíblia diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? A dúvida tem matado. Homem de pouca fé, por que não continuou caminhando com a mesma coragem, o mesmo ímpeto com que você começou, da mesma maneira como você desceu do barco e veio ao meu encontro? A mesma fé que mata a enfermidade, quando ela mingua e a dúvida ocupa o seu lugar, a dúvida, a incredulidade ressuscita. A mesma fé que liberta o homem perdido, o jovem perdido, a mesma fé que abre os teus olhos para enxergar Jesus na totalidade da palavra, a mesma fé que abre os seus olhos para ver o que Deus tem feito hoje, quando você deixa a dúvida ocupar o lugar dela, então a semente é sufocada, a visão fica embaraçada e começa então a descer ao fundo. Mas, mesmo descendo ao fundo, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, como Pedro clamou, Senhor, salva-me. Senhor, poupa-me. Liberta-me, Senhor. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aproximou-se então do barco todos os discípulos e o adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando veres a tempestade acalmar, as ondas abaixarem, o vento passar, não seja tardio de coração, faça como estes discípulos, aproximem da proa do barco, dobrem-se diante dele e diga, verdadeiramente este é o Filho de Deus, verdadeiramente este é aquele que tem poder sobre os ventos, sobre as ondas, tem poder sobre o céu, sobre a terra, verdadeiramente este é aquele que
Quando tudo se torna impossível para o homem, ele se põe e faz o impossível ser possível, o invisível ser visível, o natural se transformar no sobrenatural, o profano no santo, o perdido no achado, o morto no ressurreto. Tudo é possível àquele que crer. É isso, meu amigo ouvinte. Venha, não deixe as ondas acalmarem, não deixe o vento passar. Venha agora dar um testemunho no meio do mar e verás Jesus caminhando por cima das ondas. De esconderes de Deus segredos, problemas e dores. Qual foi a razão de estares assim? Pois Jesus quer cuidar de ti. Qual foi a razão de não mais desejar que Cristo levasse teu fardo? Se tu queres em